Esta semana, a Globo News revelou um dossiê feito por médicos da Prevent Senior denunciando fraudes em um estudo com o chamado kit Covid no começo da pandemia. A operadora de saúde pretendia confirmar a eficácia da cloroquina e da azitromicina no tratamento da doença. Documentos mostram que o levantamento omitiu mortes de pacientes e que a empresa desrespeitou o próprio protocolo na prescrição dos medicamentos. Agora, parentes de pessoas que participaram da pesquisa cobram respostas. A reportagem é do Guilherme Balsa. A Organização Mundial da Saúde havia declarado o estado de pandemia 40 dias antes. No Brasil, o número de casos não chegava a 50 mil e as mortes eram menos de 3 mil. Mesmo assim, o país convivia com o receio e a incerteza. Foi nesse cenário, então, que a Prevent Senior entrou com esse estudo. Agora vem à tona denúncias de que, além de ser um estudo muito ruim, era um estudo que tinha suspeita de fraude. Era abril de 2020. A operadora de saúde Prevent Senior divulgou que uma pesquisa com 636 pacientes havia concluído que o tratamento com hidroxicloroquina associada à azitromicina para casos suspeitos de infecção de Covid-19 reduziria a necessidade de hospitalizações. Coordenador do estudo e diretor executivo da Prevent, Rodrigo Esper, mostrava otimismo. O mundo está olhando para a gente. Esses dados vão mudar a trajetória da medicina aí nos próximos meses aí no mundo. Na última quinta-feira, a Globo News revelou com exclusividade uma série de denúncias listadas em um dossiê preparado por médicos que trabalham ou já trabalharam na empresa. A mais grave, a omissão de 7 óbitos entre os pacientes observados. Os documentos indicam que a direção da Prevent buscava um resultado pré-determinado para divulgar mundialmente uma esperança de cura para o coronavírus, sem necessidade de isolamento social ou internações hospitalares. Eu várias vezes me peguei olhando assim, pô, esse negócio desse vírus vai vir para cá, tal. E agora? Como começaram a falar, não, é os idosos que estão os mais afetados. Meu Deus, vamos trancar ele aqui dentro. O avô do Rafael, Rogério, 83 anos, começou a se sentir mal no final de março de 2020 e foi até um hospital da Prevent Senior. Ele teve aquele cansaço excessivo, aquele negócio de você ficar ofegante, como se você tivesse corrido. Ele passou então a fazer parte do grupo de pacientes da pesquisa do chamado kit Covid. As informações do Rogério foram registradas junto com as dos outros 635 pacientes nessa planilha, uma base de dados que deveria orientar o acompanhamento de cada pessoa e servir para embasar a conclusão da pesquisa. O Fantástico isolou os dados de Rogério para identificar algumas das inconsistências do documento. Um dos campos que questiona se existe contraindicação para a cloroquina foi preenchido com um não. Outro campo, logo ao lado, registra um motivo de não utilização: arritmia. A cloroquina é contraindicada para pacientes com problemas cardíacos por causa de riscos cardiovasculares. A gente sabia do agravante, ele já tinha tido um problema de coração. Então, com a pandemia, o vírus poderia agravar a situação dele. A ficha tem mais um item que deveria ter impedido a medicação: hipertensão. Em meio às contradições, a confirmação: foram 7 dias recebendo o kit Covid. O uso de cloroquina em pacientes como Rogério foi um dos motivos que levaram esse cardiologista a deixar a Prevent Senior. Minha função seria acompanhar os pacientes que seriam incluídos nesse protocolo, que na verdade era eu prescrever o kit Covid com a hidroxicloroquina, a azitromicina e outras medicações por telemedicina, sem nenhuma avaliação presencial. O médico diz também que poucos pacientes passavam por eletrocardiograma, contrariando o próprio protocolo da Prevent. A hidroxicloroquina é uma medicação que aumenta o risco de arritmia. Não posso falar que vai ser uma contraindicação absoluta, mas no mínimo deve ser realizado um eletrocardiograma. A pesquisa da Prevent Senior recebeu críticas da comunidade científica nacional e internacional. As falhas metodológicas chamaram muito atenção no início. Os pacientes que concordaram em receber o remédio, eles sabiam que estavam tomando o remédio e eles quiseram participar. Os que não concordaram em receber o remédio, eles foram incluídos no grupo controle, não fica claro se eles sequer deram consentimento para isso. Só isso já cria vieses absurdos no estudo e que impede qualquer comparação justa. Como medicação para a Covid-19, a cloroquina está desacreditada pela comunidade científica internacional. A
Esse estudo foi levado a sério no exterior? De jeito nenhum. A única repercussão que esse estudo teve na comunidade científica internacional foi de alguns autores que criticaram fortemente o estudo, até com uma linguagem bastante chula, falando que, olha, esse estudo é uma porcaria. Na defesa do estudo, a Prevent Senior destacava o volume de pacientes, mais de 600 observados ao longo de menos de 10 dias. Mas para reunir essa quantidade de pessoas, os pesquisadores observaram pacientes que tinham apenas suspeita de Covid-19. A maioria sequer foi testada para a doença. É a mesma coisa que você testar um medicamento para febre em pacientes que você não mediu a febre. E daí depois você vai lá e fala, nossa, depois do tratamento ninguém está com febre, o remédio funcionou. Quando anunciado, o resultado do estudo foi comemorado pelo governo Bolsonaro, que defendia o uso da cloroquina. Na tarde de sexta-feira, a Agência Nacional de Saúde Suplementar solicitou esclarecimentos a respeito das denúncias contra a Prevent Senior e coletou documentação na sede da empresa. Procurada pela reportagem, a Prevent mandou uma nota dizendo que Rogério Ventura deu anuência ao atendimento médico prestado, que os médicos da empresa tiveram total autonomia para prescrever tratamentos e que o paciente morreu de complicações de enfisema pulmonar pré-existente. Disse também que não fez uma experiência científica, mas sim uma compilação de dados de atendimento e que não houve fraude nesta compilação. A empresa diz que vai prestar esclarecimento sobre o que chamou de calúnias e fatos propositalmente distorcidos. O Rogério foi um dos pacientes que, apesar de relatar tosse, falta de ar e perda do paladar e do olfato, sequer foi testado para a Covid, mesmo depois de internado. A morte dele foi uma das omitidas pela Prevent Senior. Rafael afirma que a família não assinou o termo de consentimento para que o avô participasse da pesquisa. O Fantástico também ouviu familiares de outros 2 pacientes que tiveram as mortes omitidas. Eles disseram ter assinado o termo. No atestado de óbito de Rogério, os médicos não incluíram a suspeita de Covid. Eu sempre soube que algo estava errado. Na época, eles garantiram pra gente que o problema do meu avô foi outra coisa. Se ele estava realmente com Covid, até hoje a gente não sabe.